Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. 4 valores que Cristo se tornou. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Jesus Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em uma mesma parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Esta Cristo dividido, foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não fosse vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para que são os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Portanto, é fundamental entender o que a palavra neste momento está reivindicando para cada um de nós, nesta revelação dos 4 grandes valores que Cristo se tornou. Para nós é fundamental entender que Ele se tornou para nós sabedoria, Ele se tornou para nós justiça, Ele se tornou para nós santificação, Ele se tornou para nós redenção. Jesus Cristo é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. Jesus Cristo é a nossa redenção, Ele é a nossa sabedoria. A sabedoria é a capacidade de discernir entre o bem e o mal, e julgar corretamente as coisas. Jesus Cristo é o sábio mestre que nos ensinou o verdadeiro caminho de Deus. Portanto, Ele é a sabedoria, Ele se tornou a sabedoria para a nossa vida. Ele nos orienta, nos ensina, nos direciona, nos dá faculdade, alimenta, saúde, paz e tranquilidade, e nos faz viver confortavelmente, obedecendo a sua palavra. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo afirma: Ele tornou abundante para conosco, e em toda sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Ele, o próprio Senhor, se revelou para todos nós como a sabedoria mais profunda e necessária. E em Colossenses capítulo 2 e versículo 9, a Bíblia afirma que é em Cristo que estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O homem sábio vê o mal e foge. O homem sábio crê em Jesus Cristo. O homem sábio começa a reconhecer as bênçãos de Deus e a viver uma vida para Deus, porque agora ele recebeu a Cristo, e Cristo é a nossa sabedoria. Jesus é a nossa justiça. A justiça é um direito que todos têm. Jesus é o nosso direito. Através de Jesus Cristo, nós temos o direito gratuito à vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação conquistada por Cristo, a nossa justiça, é um direito adquirido e inalienável de todo aquele que nele crê. Portanto, em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 21, Paulo descreve como Cristo se tornou a nossa justiça, dizendo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Então, o reino de Deus é um reino de justiça, o reino de Deus é um reino de equidade, o reino de Deus é um reino de veracidade. Jesus Cristo é a nossa justiça. Jesus Cristo é a nossa santificação. A santificação é a separação do pecado para se consagrar a Deus. Sem o sacrifício de Cristo na cruz, não haveria como sermos santificados, pois em Hebreus capítulo 10 e versículo 14, a Bíblia afirma que o Senhor Jesus Cristo, com uma única oferta, abençoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Deus só nos aceita como santos por causa da santidade do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, é preciso se chegar a Cristo, se chegar a Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele se tornou santificação por nós. Jesus Cristo é o santificador da nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 11, o apóstolo Paulo afirma que nós fomos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 12, o escritor sagrado escreve: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus Cristo é a nossa redenção. A redenção é a salvação efetuada por Cristo, o nosso Redentor e Salvador. Ele redimiu a nossa alma através do seu precioso sangue. Em Efésios capítulo 1 e versículo 7, o apóstolo Paulo afirma que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, a Bíblia afirma: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em Romanos capítulo 3 e versículo 24, a palavra de Deus afirma que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, Jesus Cristo, aí estão os 4 valores que Cristo se tornou, a saber, a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção. Todo o nosso mérito está em Cristo Jesus. Fomos instituídos por Jesus Cristo e instruídos por Ele mesmo. A nossa sabedoria, fomos justificados por Jesus Cristo. A nossa justiça, fomos santificados por Jesus Cristo. A nossa santificação, fomos redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa redenção